Boa noite, gente. Hoje a gente vai fazer mais uma live ao vivo aqui na reunião de quinta-feira. E um dos assuntos hoje vai ser sobre família. Então, pegar alguma que ia falar like. Ah, sim, ó. Me perdoem, né? É a primeira vez que eu faço aqui, então se eu esqueceu alguma coisa, deem like lá no nosso canal do YouTube, tá como Guia Universalista, Espaço Universalista, Grupo de Incentivo ao Amor. Grupo de Incentivo ao Amor. Eu sou a Simone, esse é o Ângelo Milani, que vocês já viram no último vídeo, certo? Então, se eu não esqueci nada, é isso que a gente vai falar hoje. Ok, pessoal, boa noite, né? Eu sou Ângelo Milani, faço parte do Espaço Guia, e nós começamos a fazer essas lives, estamos fazendo as lives no Zoom. Agora a gente está fazendo no Facebook, né? E compartilhando as nossas ideias, compartilhando as nossas aprendizagens, compartilhando as nossas vivências, né? E hoje é interessante, eu gostaria de compartilhar para as pessoas que são do nosso grupo. É uma questão muito tranquila, muito comum. Nós estávamos fazendo uma live, estávamos falando sobre algum tema, sobre algum assunto, e às vezes algum amigo da espiritualidade, podemos dizer assim, né, se manifestar e fazer uma canalização, falar do assunto, ou se alguns quiserem falar de canalização, de incorporação, não importa. E como a gente vai falar sobre família, e é um tema que a gente, de uma forma mais resumida, se podemos dizer assim, a gente falou sobre esse assunto já há algum tempo atrás. Mas já foi sugerido, inclusive pelos amigos da espiritualidade, da gente abordar esse assunto de uma forma mais, num contexto mais amplo, né? Que seria até, no caso, um novo modelo de família. Por quê? Porque o modelo de família que nós temos, ele não contempla a história da humanidade de hoje, né? Então a família tradicional, aquelas coisas tradicionais que nós tínhamos de família, né? Do casamento, lá, de homem e de mulher, né? Que a família era constituída por um homem, por uma mulher, eles casavam, tinham filhos, né? Então, se por acaso do processo algum dos amigos aí entender que é importante que eles se manifestem junto, trazendo algum conhecimento, alguma informação, aqueles que não estão acostumados com as nossas lives, né? Não se estranhe, não é psicose, não é esquizofrenia, não é transtorno mental, é simplesmente uma canalização que no nosso meio é muito tranquilo, é muito comum isso, né? Que algum ser terrestre, espírito, anjo da guarda, mentor, sei lá. Aí cada pessoa, né? Porque uma das questões que nós falamos na nossa última live, o que foi? Que a proposta nossa de ser universalista é de conseguir contemplar, inclusive para algumas pessoas que se dizem ateus ou não praticantes de religião. Por quê? Porque as religiões tradicionais também, nós temos hoje pesquisas que apontam em algumas regiões de 10 a 20% da população, ela não tem uma religião, porque as religiões que tem não contemplam a forma de pensar, a forma de entender, né? Então, principalmente os jovens, os índios, os cristais, eles se dizem religião. Eu vejo às vezes aparece no consultório, eu não tenho religião, eu acredito em Deus, né? Quer dizer, é um tipo de manifestar a religião. Então o universalismo também ele contempla, e é um dos nossos objetivos, que haja uma abertura, uma liberdade de expressão, de entendimento, de aceitação, de integração, por que não dizemos isso, onde essas pessoas ditas que não têm uma religião, que não é praticante de uma religião, ou que não encontrou uma religião que possa contemplar a forma de pensar, a forma de ver, a forma de entender dessa pessoa, então que ela possa encontrar no universalismo essa contemplação, né? Esse complemento que ela não conseguia encontrar nas religiões tradicionais. Porque a gente sabe que, infelizmente, toda vez que você fecha o contexto de uma doutrina, você se limita a ela, né? E seria até incoerente da nossa parte dizer que alguém está totalmente certo
ou dizer que alguém está totalmente errado. Então acho que tudo contempla uma parte, né? Inclusive fazer uma fala aqui que eu fiz há bastante tempo atrás, que eu participei de um seminário ecumênico, e eu pedi para Deus que me dissesse o que eu deveria falar nesse encontro ecumênico, que não machucasse ninguém, que não ferisse nenhuma religião, porque tinham pessoas de 12 religiões diferentes, e eu estava lá representando uma parte também. E aí Deus me falou, olha, você vai falar que eu sou uma árvore, e que cada uma das religiões, ela contempla, ela enxerga uma parte da árvore, ou 2 partes da árvore, ou 3 partes da árvore. E somente aquele que me conhece por inteiro, entende todas as pessoas que falam de mim. Porque a raiz não sabe que existe a folha não sabe que existe o caule não sabe que existe o androceu, o gineceu, que é a parte da inflorescência masculina e feminina da planta, né? Então, ele falou que fale isso para as pessoas, que as pessoas vão me entender. E somente quem me conhece por inteiro respeita todas as outras religiões sem criticá-las, né? Porque são todos de uma forma, estão buscando, né? Logicamente com a maior boa vontade, com o maior esforço, exceto aqueles que usam isso apenas para benefícios próprios, né? Que também tem as pessoas que não são de boa fé, mas o restante sempre está na busca de uma forma da fé, né? Dela. Então eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade, porque inclusive a gente tem aí espaço aberto para questões, para perguntas que podem ser feitas, né, Mayara? Perguntar, vocês podem fazer pergunta, podem questionar, podem agregar algumas ideias, alguns valores no nosso contexto, né? E fazer parte, porque a gente não vai falar aqui, mesmo que seja alguma entidade falando, nós não estamos falando da verdade absoluta, nós estamos falando do que cada um enxerga, né? Porque vocês já ouviram, quem já ouviu as outras lives nossas, mesmo sendo alguns amigos da espiritualidade falando, eles não se intitulam dono da verdade. Eles se colocam como como colaboradores de ideias, de princípios, que venham a nos ajudar a sofrer menos, que venham ajudar a nos superar os problemas com maior facilidade, que possamos entender, né? Eu acho que inclusive essa questão agora é uma questão muito interessante, a gente conseguir entender que a família, o modelo de família que nós tínhamos, não contempla mais a família de hoje, né? Eu acho que se vocês observarem, né, que como foi dito por um amigo que chamou, eu não me lembro qual deles foi, mas que eles estão aqui, a família era um homem com filhos. E agora? Nós temos que abrir um espaço para quê? Para que a família nova, a nova família, né, a família que realmente queira praticar o amor, ela não deixe nenhum filho de Deus de fora. Então eu acredito que todos vocês que estão nos ouvindo hoje, que vão nos ver e ouvir amanhã, ou daqui a um tempo, uma das coisas que esses amigos da espiritualidade têm nos falado, falou, não se preocupe com essas questões, isso aí vai despertar a mente daqui 2, 3, 5, 10, 15 anos. Né? Vai ter pessoas que vão ver isso daqui 15 anos e vão falar assim, nossa, como as pessoas já estavam pensando nisso lá atrás. Né? Então, o que acontece? Acontece exatamente um novo modelo, uma nova forma de estar no mundo, um novo pensar, até de Deus, né? Porque o Deus de agora, ele não pode deixar ninguém de fora. Porque se o Deus deixar alguém de fora, se todos foram criados por ele, então ele está deixando os próprios filhos dele de fora. E o Deus que nós conhecemos não faz isso. Então a nova família, ela precisa inserir o homem, a mulher e os filhos como família. Se 2 mulheres resolvem se conceber um lar e ter filhos, seja a forma que for, essa mulher e essas 2 mulheres, elas precisam viver e ser respeitada como uma família. Ela não pode ser segregada pela própria sociedade
e de não aceitar que duas mulheres possam ter filhos e que seja tratada, que seja respeitada, que seja integrada no contexto social como família. Igualmente, se dois homens resolvem ter filhos, eles também precisam, porque são filhos de Deus, eles também precisam ser respeitados e integrados na sociedade, inclusive pelas religiões, porque se as religiões falam de Deus, falam do amor, e acredito que todas as religiões, pelo menos é o que eu vi, o que nós vemos até hoje, é que todas as religiões se professam como filhas de Deus, como filhas do Criador. E todas as religiões também, elas são unânimes em dizer que é só Deus, não há outro que cria. Então, se estamos recebendo mulheres que têm um gênero, uma opção sexual diferente, essa mulher está sendo mandada por Deus aqui na Terra. Não existe outro ser que mande alguém para a Terra que não seja Deus. Igualmente, se estão vindo para a Terra dois homens que têm uma opção sexual diferente, um gênero diferente, quem está mandando esses dois homens para a Terra também é Deus, porque Ele é o único que cria. Então esses dois homens homossexuais estão sendo mandados por Deus. E se nós, sejamos religiosos ou não, como as religiões entendem que tudo que manda no nascimento, na criação é Deus, então seria incoerência da nossa parte nós não aceitá-los e nós não respeitá-los como filhos do Criador. Então nós precisamos novamente ressignificar, talvez. Ressignificar. O quê? As nossas crenças, nossos valores. Como nós ressignificamos com os índios, nós não aceitávamos os índios como pessoas, eles foram trucidados de várias formas. Como nós recriminamos os negros, que houve época em que se dizia que os negros não tinham alma, que os negros eram uma espécie diferente. Hoje nós vemos a humanidade, logicamente com algumas discrepâncias, mas podemos dizer que num grande número, nós temos, por exemplo, na nossa cidade aqui de Porto Feliz, eu me lembro disso, eu era jovem ainda, e tinha clube que o negro não podia entrar. Tinha locais que o negro não podia entrar. Hoje eles podem entrar em qualquer lugar. Então, o que aconteceu? Houve uma evolução. Então, se nós não evoluirmos também com Deus, se nós não evoluirmos também na sociedade, nós vamos encontrar outros obstáculos. Então é importante para nós, eu gostaria que vocês fossem refletindo, né? Eu acho que tem muitas pessoas que são pensadores, são formadores de opinião, estão conectados com outras fontes. Eu quero dizer para vocês que eu estou tentando aqui me esforçar para falar, porque eu estou falando no meio de 3, 4 mentes que estão me orientando em algum sentido, e às vezes é mais difícil tentar filtrar isso e transmitir isso para vocês de uma forma que contemple, talvez, com a bênção de Deus, de Jesus, os que são católicos, da Mãe Maria. Se você tem uma resistência na sua mente quanto a isso, que você pense que essas pessoas são filhos de Deus. Talvez seja um absurdo hoje você ver um casal de mulheres como é que vai ser duas mulheres, como é que vai ser a vida dessas crianças, como é que vai ser dois homens sendo pai ou mãe de duas crianças. Sim, haverá um processo, haverá uma adaptação, haverá as dificuldades, haverá as discriminações, haverá os conflitos, sim, haverá. Mas é esse o desafio. Porque se nós não aceitarmos os homens e as mulheres diferentes no nosso meio,
Como que nós vamos aceitar os pleiadianos, os asturianos, os insetoides, os draconianos, ou outros seres de outras esferas? Então, talvez seja um grande pulo, um grande salto para a nossa consciência, aceitar os homens que são e mulheres que são diferentes para alguns hoje. Mas seja uma grande lição para nós aceitarmos os seres de outras origens, se podemos dizer assim. Então há um plano de Deus, existe um plano de Deus, porque a Terra está vivendo hoje essa questão da discriminação dos gêneros, ou, se podemos dizer, do modelo de adaptação dos gêneros na sociedade. Então haverá sim os desafios psicológicos, os desafios familiares, os desafios sociais, para que a gente possa inserir as mulheres que estão se casando, que estão casadas e que têm filhos, com naturalidade na nossa sociedade, no nosso meio, na nossa família. Porque se vocês observarem, eu vejo, porque acompanho vários pacientes que têm dificuldades, às vezes, de tratar da questão de gênero, da homossexualidade. Se você observar, é muito raro, pelo menos eu não conheço, famílias que têm 3 gerações onde não existe um homossexual ali. Então é algo que nós temos que inserir, entender, talvez ao invés daqueles que recriminam, que condenam, que julgam, né? Eu me lembro, me vem à mente agora, eu conversava um dia com uma pessoa de uma religião, conversou sobre vários assuntos, e ela falou: olha, Milani, eu aceito todas as coisas, eu entendo, acho que tudo, a questão da criminalidade, da política, mas se tem uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum, é a homossexualidade. E aí, eu achei que estava bem inspirada naquele momento, eu falei para ela, mas se você tem uma religião, né, dessas religiões mais rígidas aí, e você tem tanta devoção em Deus, fala tanto de Deus, como que você não aceita aquilo que Deus criou? Ela falou: como assim? Eu falei: quem manda essas pessoas para cá não é Deus? Ela falou: é. Eu falei: então, quem manda os homossexuais é Deus. Então se você não aceita um homossexual, você não aceita Deus. Ela falou: eu nunca tinha pensado dessa forma. Não sei se ela mudou de ideia, porque também me aprofundei no assunto, mas eu estou dando só essas falas para que aqueles que têm dificuldade de aceitar e de integrar uma nova família, ou de pensarmos como podemos criar um novo modelo da família, que não seja aquela família do pai, mãe e filhos, que seja aquela família do João, do Benedito e dos filhos deles, ou que seja aquela família da Maria, da Benedita e dos filhos dela. E mais do que os nomes, mais do que a concordância, a aceitação e a integração dessas pessoas da forma mais natural e menos sofredora possível para a sociedade e para as pessoas, porque todos sofrem. E às vezes eu vejo certos comentários: como que vai ser a 2 mulheres, como que vai cuidar dessas crianças? Assim, mas se tem 2 mães, e se não tem pai, como que vai ser isso? A psicologia, a psiquiatria, a sociologia, as ciências sociais, né? Eu não vou entrar no tema, não vou fazer colocações clínicas nesse contexto, porque não é esse o nosso intuito. O nosso intuito é levar você a pensar nessa nova estrutura da família. A humanidade achou solução para tudo, para a cura da lepra, para a cura do tifo, para a cura da febre amarela, para o controle da AIDS, né? Pro coronavírus, está vindo aí a vacina do coronavírus, mas já tem esses remédios que estão tomando aí, né? Para tudo nós arrumamos solução. Então, com certeza, nós vamos arrumar uma solução pacífica, harmoniosa, para esse novo modelo de família. Então é importante que a gente se abra, que a gente olhe para isso. Talvez, ao invés de discriminarmos, talvez ao invés de criticarmos, talvez de achar isso aberrações, nós começamos a pensar assim: como nós podemos melhorar? Porque eu acredito que
você que está nos vendo, nos ouvindo, deve ter essa mesma impressão. Tudo no mundo pode melhorar. Tudo na vida pode ser melhorado. Então, essa discrepância dessa adaptação que a gente vê de uma forma velada, né? Porque se nós olharmos isso de uma forma pública, a maioria das pessoas fazem isso de uma forma muito velada. Ela fala, eu sou muito aberto, eu sou para mim, não tem nada a ver, mas quando não é o filho dela, quando não é o irmão dela, quando não é o pai ou a mãe dela que está nessa questão, né? Então é muito comum quando é filho do outro, quando é família do outro. E quando é a pessoa, a gente sabe que, né, eu vejo muitas, como dizem tanto pessoas que vivem a experiência ou que estão a parte dela, né? Para mim eu aceito tudo bem, mas na minha casa não, né? Dentro de casa não. Então não aceita nada. Então seria importante nós começarmos a pensar, mesmo que nós não estejamos inseridos nesse contexto, não esteja tão próximo às vezes de nós, mas nós comecemos a formar uma ideia, porque a gente já disse isso para vocês. Da mesma forma que o que derrubou o muro de Jericó não foi um exército, o que derrubou o muro da Alemanha não foi um exército, o que derrubou a União Soviética não foi um exército, foi o amor do povo, a fé do povo, a crença do povo, e criou uma energia densa não, uma energia de luz, né, que formou campos aí, para quem conhece essas questões, né, dos quantos de energia e dos campos de energia, que derrubou esses lugares, que modificou esses lugares. Da mesma forma que o Hitler não foi um homem mau que criou uma guerra, ele só somatizou, ele canalizou a energia da maldade, da humanidade e descarregou ali. Foi só um raio de um monte de nós que fizemos a Segunda Guerra. Não foi a maldade só do Hitler, foi de um monte de gente, né? Talvez nós estivéssemos lá na Segunda Guerra, não sei. Tem muita gente que fala muito da vida passada, talvez estivesse na Segunda Guerra e está criticando o Hitler hoje, mas estava lá aplaudindo. Então é importante nós entendermos esse mecanismo funcional, como tem dito nossos amigos da espiritualidade, para nós materializarmos Deus, para nós naturalizarmos Deus na nossa vida. Então naturalizar Deus significa aceitar os filhos de Deus. Para ter uma experiência com Deus, nós precisamos aceitar os filhos que Deus está mandando aí. Para que a gente não seja assim, eu queria ter uma experiência com Deus, quero ter uma experiência com Deus, mas vai lá e discrimina o homossexual porque é filho de Deus. Eu acho que não devia deixar o casal de homem ter filhos. Eu acho que não devia o casal de mulher, se eles querem viver, que vive a vida deles. Agora não pode pôr crianças no meio, né? Então, e uma questão que é importante, gostaria de deixar aí uma enquete para vocês opinarem hoje, para outros dias, né? Para vocês perguntarem aí pelo Facebook, que a gente vai estar respondendo essas questões. Está aqui a Simone, que é mãe, né? Que é expert em família, a Maiara também, que é expert, a Thaís, a Sônia, né? Eles vão estar respondendo. Porque, gente, eu queria que vocês respondessem, reflitam, né? Se nós pegarmos um casal de homem e mulher e eles tiverem 2 filhos, vamos pegar o padrão, né, da maioria, 2 filhos. Um casal de homens, de alguma forma, através da adoção, através de um processo de inseminação, tantos processos que tem, mas isso não importa. Mas 2 homens, 2 filhos, 2 mulheres, 2 filhos. Vamos imaginar essas pessoas todas com crianças aí de 1 a 2 anos. Ou que elas peguem essa criança através do parto, através da adoção. Quem pode garantir que esse homem, essa mulher, vai ser melhor pai, melhor mãe para essas 2 crianças? Quem pode garantir ou afirmar que essas 2 mulheres serão melhores do que o casal heterossexual, homem e mulher? Quem pode afirmar ou garantir que os 2 homens serão os piores ou os melhores? Não dá para afirmar. E o que vai mostrar isso para nós é o tempo, é a vivência. Talvez tenhamos até surpresas psicológicas, sociais, e de repente
tomara a Deus, inclusive, esse é o meu pensamento, me vem à mente, também não sei se é meu, se é de alguém que está me falando, que amanhã a gente se surpreenda, fala, nossa, os estudos daqui 10, 20 anos apontam que os casais de homens e de 2 mulheres e 2 homens estão tendo filhos menos criminosos, menos drogados, menos perturbados, menos neuróticos, menos ansiosos, menos tudo. Nós podemos, daqui 10, 20 anos, 30 anos, nós podemos ter uma estatística. E isso não dá para afirmar hoje. E eu peço a Deus profundamente que, como isso vai acontecer, não tem como nós impedirmos isso, que o que está vindo venha para melhorar. E de repente a gente se surpreenda. Né? E Ele quer. Que sim, que essas pessoas tenham realmente um resultado social melhor do que nós estamos tendo. Né? O nível de união, o nível de... Enfim, eu não vou entrar nesse assunto porque vai abrir, e são assuntos muito, muito complexos e muito extensos. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar para vocês pensarem, abrir o coração, talvez abrirem os pensamentos para novos conceitos, para facilitar, para novas ideias, para que essa inserção da nova família, do novo modelo de família, que possa contemplar todos os filhos de Deus, que possa contemplar nenhum filho de Deus fique fora, seja ele heterossexual, seja ele homossexual, seja ele homem, seja ele bissexual, seja ele o que for. Ele é um filho de Deus que está aqui. Então a nossa proposta, porque o que eu estou falando para vocês, ela também está no contexto dos amigos da espiritualidade que nos têm assistido, que inclusive é um tema que nós combinamos, e eu estou tentando aqui filtrar a fala, como tem vários deles falando, eu estou tentando aqui filtrar a fala de um, a ideia do outro, o pensamento do outro, né? Todo mundo quer falar, mas como nós estamos falando isso no Facebook, até as pessoas se acostumarem mais com essas questões das canalizações, porque senão a pessoa vai pensar assim, ah não, esse negócio de macumbaria, de religião, de espírito, né? Então, por enquanto, a gente vai estar tentando fazer esse tipo de contexto aonde eu possa contemplar de uma forma limitada, logicamente, porque se fosse fazer um deles falando sobre esse assunto, seria muito mais, um contexto muito mais rico nesse sentido, mas nós temos que ver assim, qual será o objetivo. Então nós temos também, respeitando as pessoas às vezes, que têm a dificuldade de aceitar uma canalização, aceitar uma incorporação, alguma coisa assim. Mas o importante é a ideia, né? Então nós gostaríamos que vocês pensassem nos novos modelos de família. Talvez você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, né? Você não seja uma pessoa a criticar, né? Quando alguém vier falar para você, ah, mas como é que vai ser aquele casal vai adotar uma criança? É melhor que adote do que fique na casa na creche, lá na casa da criança. Né? É melhor que adote do que fique na casa de um pai que é usuário de droga, ou uma mãe que é usuário de droga, ou coisa desse tipo. Alcoólatra, prostituição, tantas coisas nós vemos na sociedade. O melhor lugar é onde existe amor, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Então, quando você ouvir, quando você ver esses vídeos, essa informação, né, a intenção nossa é que você seja uma pessoa a menos a criar obstáculo nesse novo modelo de família, nesse novo tempo, nessa nova era, nessa nova terra. Porque nós não podemos falar em nova terra, nova era, com hábitos antigos, com hábitos segregadores, com hábitos limitadores, com hábitos preconceituosos. A nova energia, a nova terra, a nova raça não contempla esse contexto. Então, a nossa contribuição nesse sentido é para que você olhe para isso, observe. E uma outra questão, se não consegue entender, fala, mas eu não consigo entender porque lá na Bíblia está tal coisa, não sei onde está. Não tem problema, pergunta. Nós temos resposta. Nós não estamos falando
em defesa de uma classe. Nós não estamos falando em defesa de uma doutrina, nós não estamos falando em defesa de uma crença. Nós estamos falando em defesa da humanidade, de todos, né? Por quê? Porque aquilo que é feito de uma forma negativa, a gente sabe de alguns karmas coletivos, né? Algumas religiões não contemplam isso, mas boa parte das religiões contemplam a questão dos karmas coletivos. E o karma coletivo é aquilo que a humanidade faz como um todo, né? Como a escravidão, como a morte dos índios, como as guerras que foi criada, né? Então que não seja o aborto, que é uma questão muito séria em vários países. Então que essa questão da família, da nova família, esperamos que seja no mundo todo, mas se não for no mundo todo, que seja pelo menos mais pacífico, é que nós não sejamos um povo de segregação, que nós não sejamos um povo de não aceitação, que possa contemplar no Brasil a aceitação dos nossos irmãos que têm uma opção sexual diferente, que nós possamos contemplar um novo modelo de família, sim, de uma forma que às vezes a pessoa vai questionar, vai perguntar, mas vamos fazer isso de uma forma leve, de uma forma com menos sofrimento possível, e que possa beneficiar a nossa humanidade. Então, se alguém tiver alguma questão, quiser estar perguntando, né, a gente está aberto para poder trocar. Não vamos dizer que nós não estamos aqui para ensinar ninguém, né? Nossos amigos também estão aqui como facilitadores, como amigos nossos, para poder fazer a gente entender que há a solução para esse novo modelo. Que eu vejo às vezes os questionamentos, muitos questionamentos, né? De como vai ser feito isso, como que vai ser a criança na escola, como que vai ser a criança na rua, como que vai ser a criança quando vai casar, ela vai com o pai e com a mãe que vai entrar na igreja, aquelas coisas todas lá, né? Mas sabe que, assim, do meu ponto de vista, eu acho que é mais fácil, não sei, talvez seja mais fácil para uma criança que tem duas mães ou dois pais, às vezes, do que explicar por que eu não tenho uma mãe, por que eu não tenho... por que eu tô ali sozinha, entende? Porque ela tem alguém, né? Então você imagina, a criança que no caso, coisa assim, para ela é muito mais difícil porque ela não tem ninguém. Exatamente, olha, é uma reflexão importantíssima. Vejam bem o que a Simone acabou de falar, né? Ter dois homens como pai e mãe, ter duas mulheres como pai e mãe, né? Porque existe a questão às vezes no relacionamento. Eu só vou dar essa pincelada, mas não vou entrar no assunto porque não é esse o nosso foco. Às vezes no relacionamento de um casal de mulheres, tem aquela que se diz o marido e a outra se diz a mulher. Tem relacionamento homossexuais de homens, onde um se diz o marido e o outro se diz a mulher. Então existe isso nas relações homossexuais. Então, o que a Simone está colocando aqui? Para uma criança, é muito melhor ela ter ou esse tipo de pai e mãe, né? Ou dois pais ou duas mães, do que ele ser uma criança que está no orfanato e não tem ninguém. Ser uma criança que nasceu e o pai mandou para o orfanato e ela foi para lá e ficou lá. Ela nasceu sem ninguém. Ela não tem uma referência. Não tem ninguém por ela. Por ela? Quem sou eu? Quem sou eu? De onde eu... E aí, por exemplo, eu tenho, sei lá, dois pais, mas eu tenho dois pais que me amam. É muito melhor do que não ter nenhum, né? Perfeito. Do que não ter ninguém. Então é uma reflexão importantíssima, né? E muitas coisas virão um benefício, né? Talvez para quebrar as barreiras, quebrar os nossos egos, né? Os nossos as nossas pseudo-verdades. E a gente aprender coisas novas, coisas bonitas, coisas que tragam benefício. Mas eu gostaria de deixar que estão ligadas aí, eu tenho certeza que deve ter gente que deve estar na cadeira balançando as pernas, assim, fazendo, né? Não dá pra ver, mas tá balançando as pernas. Assim, Quer falar? Então eu quero falar, eu quero perguntar. Não tem ninguém perguntando, era? Não? Pode perguntar, gente. A gente não morde, não, viu? Só estão falando boa noite. Essa questão, né? Uma vez me perguntaram também sobre isso, né? Sobre
como seria a minha reação se, por exemplo, minha filha chegasse e falasse, né? E eu acho que às vezes as pessoas se preocupam tanto com uma coisa que do meu ponto de vista não é o mais importante, que eu acho que o mais importante é a índole de quem está ali, tanto dos pais quanto de quem quer que seja, né? Então, eu acho que sexualidade, a pessoa ser um homossexual ou não diz respeito a quem ela é como ser humano, como pessoa, né? Então, eu acho que vai muito além, né? Muito disso. mais profundo. Para você entrar no assunto, eu acho que como a gente quer a questão da família, com certeza depois nós vamos abrir esse viés e talvez trazer temas ligados às questões da homossexualidade, como a integração, mas uma série de assuntos, porque é muito, muito extenso isso daí, né? Mas é uma questão que nós vamos fazer separadamente. A gente vai procurar manter o foco aqui da família em si, do relacionamento em si, né? Da aceitação, como você está falando. Porque o que nós temos hoje? Eu, por exemplo, já atendi criança de 7 anos no consultório, que ela queria saber se ela era homossexual ou não. 7 anos. Foi encaminhado para lá. Não, quero saber, acho que eu sou, eu não vou falar para não dizer nem o sexo, né? Se não era, entende? Então, mas isso é da própria criança, né? Então nós estamos lidando com mentes hoje que uma criança com 12 anos, quando alguém falava alguma coisa, ela achava a cabeça e escondia lá no canto. Hoje as crianças de hoje, elas não são igual a criança de 20, 30 anos atrás, né? Então as mentes delas são diferentes, né? Então é importante que aqueles que eu vejo também, quanto mais idade, é maior dificuldade de aceitar a homossexualidade, né? Nós temos, por exemplo, ainda hoje, pais que literalmente colocam filhos, né? Eu já acompanhei casos tanto de pais como de filhos que foram colocou, né? Então a gente trabalha para que não faça, para que se você colocou, vai lá, ressignifica isso, entenda o que está acontecendo, né? Porque é uma questão muito interessante. Eu acho que cabe só reflexão também, né? Que uma questão é quando a pessoa ela é uma alma masculina dentro de um corpo feminino. E quando existe uma alma feminina dentro de um corpo masculino. Então, se vocês observarem, né, é algo que não precisa ser nenhum profissional de saúde, né? Eu vejo muitas vezes mães, pessoas dizendo assim: desde criança eu já vi que ela era diferente, né? Principalmente no caso do homem, se ele tiver uma alma feminina dentro dele, com 1 ano e meio você já percebe, 1 ano e pouquinho você já começa a perceber os trejeitos, né? A fala, as posturas. Então não precisa ser profissional de nada. Você olha e você vê que aquilo que está dentro desse corpo é um ser diferente. Não tem como você pegar isso e tentar, né, fazer cura gay, né? Não adianta, né? Então, principalmente nesse caso, mas também nas meninas você vê uma tendência, né, a questões da postura e tal, mas é mais difícil. Então não tem como nós fugirmos daquilo que, se podemos dizer assim, a própria genética não consegue mudar. Né? Porque veja bem, porque nós tínhamos uma visão até um tempo atrás, a ciência tinha essa visão, né? Que o homem era um ser masculino, né? Que tinha os órgãos sexuais masculinos. Não é assim, né? Por quê? Porque a consciência, a psique, ela é feminina. Sim. Né? Isso que você está falando, né? Eu trabalhei um período na creche e era muito visível assim, criança com 2 anos, você já conseguia verificar isso, né? 15 para 8 aqui, né? Faz 4 minutos aqui para abordar sobre a diferença de casa e no lar. Não entendi você. Não, é que eu estava comentando que eu trabalhei na creche durante um período e criancinha pequenininha, dessa idade mesmo que você falou, de 2 anos, 3 anos, e você já verificava assim, aquele menino que tinha mais um jeitinho de menina, e às vezes nem era uma criança que convivia com um monte de mulher, às vezes tinha só homem na casa e a criança ela queria usar o sapato das meninas,
menina, sabe assim? Ele queria brincar de... Não que brincar de boneca signifique algo, mas eu digo no sentido de... Ele queria ser a menina mesmo, sabe? Sim. E não era alguém que você pode dizer assim, ah, só tem mulher em casa, porque às vezes as pessoas dizem isso, né? Sim. Não, porque cresceu assim, porque só a mãe, tinha mulher. A mãe mimava demais. E não é, né? Tá cheio de homem aí criado só por mulher, então não tem relação, né? Então, uma questão que a gente gostaria de contemplar também aqui, quando a gente está falando da família, né? A gente está falando do quê? Do lar, né? E como a gente já falou desse assunto lá atrás, e a gente gostaria de ressaltar, né? Que a Raquel, um espírito amigo nosso, o amigo do amor lá, que sempre fala sobre isso também, que nos abençoe Jesus, né? Que esses casais, esse novo modelo de casal, né? De mulheres, de homens ou de bissexuais, seja o que for, que eles possam, ao invés de ter uma casa, ou talvez ter a família, que eles possam ter um lar, que todas as casas dessas pessoas sejam lar. Porque o que acontece na sociedade heterossexual, o que nós temos muito? Nós temos grandes famílias, um grande contexto de família, né? E um grande contexto de casa. Mas só para vocês terem uma referência, o espírito que falou sobre esse assunto para nós, falou, nós somos um grupo lá em torno de 100 na nossa rotatividade. E ela, tanto ela, a Raquel, como outro amigo, falou assim, vocês são um grupo aí de pessoas, mais ou menos, todo o grupo das reuniões, mas nem metade de vocês tem um lar para viver. A grande maioria de vocês tem casa, mas vocês não têm lar. Então que esses casais, esse novo modelo de casal que está tendo, que nos abençoe Jesus, a Raquel e esses amigos da idade, que todas essas famílias novas, esse novo modelo, seja lar. Que essas pessoas consigam, ao invés de... Se tiver casa, tudo bem, mas se for alugada não tem problema. Mas mais do que ter uma casa, que aonde for viver essas crianças junto com essas pessoas, que seja um lar. E para quem não tem não sabe o que realmente é isso, na internet você vai encontrar a diferença entre casa e lar. E se você procurar no nosso canal também, nós temos lá, eu acho que tem a palestra que fala sobre isso, né, Mayara? Tem. Sobre o lar. Tem. Né? Sobre o lar. Então, acho que é esse o nome, no né? nosso canal tem a palestra que fala sobre o lar. Então você vai encontrar lá a diferença do lar. A gente pode postar também o link aqui embaixo depois. Ótimo, depois a Simone vai fazer isso. E a diferença entre uma casa e um lar. Então o que é importante? Que essas pessoas que estão trazendo esse novo contexto de família, que ela também possa pensar, falar, não, eu vou ter uma família, mas eu quero ter lar. Se tiver casa, conseguir comprar uma casa, ótimo. Mas mais importante do que ter uma casa e a família é ter um lar. Onde essas crianças, onde essas pessoas, o lar não é questão de nulidade, tá, gente? Só para a gente dar uma pincelada. No lar não é anular, o lar não é um lugar onde ninguém briga com ninguém, onde ninguém tem diferença. Não, o lar é onde todas as diferenças aparecem e através do amor as pessoas conseguem se entender. Através do amor que a pessoa pode ressignificar o relacionamento dela com a outra. No lar é onde é o entendimento familiar, não discórdia, né? Aonde o companheiro, a companheira é a pessoa que vem para dar um apoio, para dar um suporte, né? Para trazer superação. Para aqueles que são espíritas, tem uma fala do Emmanuel que ele diz o seguinte, que os lares, depois do ano 2000, ele fala isso de uma forma fechada, mas a gente tem que levar isso de uma forma, né, um pouco mais flexível, que os lares, as uniões conjugais depois do ano 2000, ele não fala, mas pode ser de 2 homens, de 2 mulheres, ou de um homem e de uma mulher, seriam uniões onde seria uma união de crescimento dos dois, da evolução dos dois, do casal. Que casal? Casal que for, desde que esteja 2 juntos, é 2, né? Não é questão de homem e mulher. Então ele diz que essas uniões, elas seriam uniões assim de desenvolvimento, de crescimento, de autoajuda. E não seria o que veio na maioria das falas anteriormente, onde o casamento era uma prova e uma expiação. Era liberação de karma, eram inimigos do passado. Então contempla agora, segundo a fala do Emmanuel, depois do ano 2000, e que
quem ainda não se uniu, quem vai se unir, que está se unindo, e que seja uma união de almas afins, para crescerem, se ajudarem, amarem-se e ajudarem a transformar esse planeta. E eu queria até deixar uma informação. Tem no nosso canal Quem Somos Nós. É uma mensagem que foi trazida para nós e fala assim, sobre o que nós viemos fazer aqui na Terra. Porque às vezes a gente se ilude de querer ser médico, querer ser engenheiro, querer ser empresário, querer ser tanta coisa, né? Ser atriz, ser ator, né, Thaís? Querer ser modelo, né? E nós viemos aqui na Terra, gente, para mudar o padrão vibratório da Terra, através do amor. Então está no nosso link lá essa palestra. Eu acho que seria, independente da religião que você é, da crença, mesmo que você seja ateu, eu acho que vai ser muito rico para você essa palestra. Porque ela mostra o sentido da vida. Porque a gente fica aqui pensando, ai não, porque eu acho que não consegui, eu perdi minha encarnação, eu não faço nada, né? Eu hoje mesmo atendi uma pessoa que tem 3 faculdades e ela estava dizendo assim, mas é porque minha vida está sem sentido, eu não consigo ser útil, né? Aí eu comecei a perguntar, o que é ser útil para você? O que é sentido da vida para você? Então a hora que você está cuidando de uma planta com amor, você está mudando o padrão vibratório da Terra. A hora que você está agradecendo pela sua saúde, você está mudando o padrão vibratório da Terra. A hora que você está dando um pedaço de pão para alguém, você está mudando o padrão vibratório da Terra. A hora que você está ficando quieto quando alguém faz alguma crítica, você está mudando o padrão vibratório da Terra. A hora que você desliga a televisão, nessas novelas ou nesses jornais que são todos sanguinários aí, e não passa isso para frente, você está ajudando a mudar o padrão vibratório da Terra. A hora que você vê uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, essas notícias catastróficas aí, e você deleta aquilo, ou você não passa para ninguém aquilo, você está ajudando a mudar o padrão vibratório da Terra. Então a nossa vinda para a Terra não é pro diploma que a gente vai ter, ou pela conta bancária que nós vamos ter, ou pelo corpício que nós vamos ter. É pelo quanto nós fizermos para mudar o padrão vibratório da Terra, para que esse mundo seja aquilo que Jesus nos prometeu. Ele prometeu para nós, mas ele não falou assim, o mundo, né, o amor cobrirá essa multidão de pecados. Mas Jesus não vai pegar um lençol grande e cobrir o mundo de amor e ficar uma multidão de pecados. Então, vocês vão transformar a Terra num mundo de amor que superará a multidão de pecados na Terra. Uma boa noite, muita paz e boas questões para você pensar. Boa noite. Amém, amém e amém. E depois a gente posta os 2 vídeos que ele falou, né? Eu vou deixar o link aí embaixo, tá bom, gente? Para quem quiser assistir, fica mais fácil para encontrar. Boa noite, até sábado. Sábado a gente está de volta, tá bom? Pode perguntar no sábado algumas coisas de hoje, se vocês quiserem. Ok?